Olá, olá! Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma série de perguntas e respostas com dúvidas de quem está acompanhando o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Então, com certeza a gente vai falar sobre adesão, sobre fidelização, sobre encantar a família do paciente, sobre fazer boas perguntas. Vamos falar aqui de assuntos que tangem, né, o sucesso da consulta nutricional, aquela que tem alta adesão, não é aquela que o paciente vem e vai embora e não coloca em prática. Eu deixei separado aqui algumas perguntinhas, eu também vou priorizar aqui as perguntas de quem estiver ao vivo, então se você que está por aí, né, entrando, quiser mandar uma pergunta, fique à vontade para poder me perguntar ou tirar suas dúvidas em tempo real. E também vou aproveitar e vou responder algumas dúvidas lá da caixinha de perguntas que eu deixei nos stories, que estava falando sobre carreira, né? Algumas dúvidas sobre a parte de divulgação, de captação, sobre parcerias. E aí a gente vai conduzindo aqui pela demanda de quem está chegando. Então, seja bem-vinda, Adriana, Manuela, Mundo do Ateliê, no Manuel, Francis, Mila, Dani, a Bem Nutridinha está aí também, Mari, nossa aluna, Paty, sejam todas muito bem-vindas, tá bom? Só para dar aquele recadinho inicial de prática, acho que todo mundo já sabe, mas né, vai que não. Aula 3 está no ar, vocês conseguem baixar a aula 3, baixar a ferramenta, né? Não baixar a aula. Vocês conseguem baixar a ferramenta da aula 3, que foi disponibilizada hoje. Lembrando que na aula 1 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil e na aula 2 também tem materiais para vocês baixarem, né? Tem lá o meu questionário para consulta, tem um e-book com a rota do atendimento que eu uso, então passo a passo do atendimento. Até recebi vários elogios falando, você conseguiu deixar claro para mim agora como fazer, né, esse passo a passo do atendimento. E é isso mesmo que eu quero poder trazer mais clareza para vocês, né, que vocês consigam entender como existe uma outra forma aí de atuação pra gente realizar, que às vezes aquela insatisfação que a gente tem com uma consulta que não tem uma boa adesão, na verdade não tem nada a ver com a nossa falta de conhecimento técnico ou com, enfim, a nossa pessoa, né? Muitas vezes a gente se pergunta, poxa, o que tem de errado comigo enquanto nutri? E no geral, gente, às vezes é uma coisinha que tá faltando, sabe? Pra mim, o coaching veio desse jeito. O coaching, ele deu uma liga pra eu conseguir aplicar melhor o que eu sabia sobre nutrição com as famílias. Então, hoje aqui eu quero, né, poder discutir isso com vocês. A Manuela falou que ela assistiu e se emocionou com o depoimento da Nutri. Aliás, a gente tem muitas histórias legais, né? E eu imagino que você esteja falando do depoimento da Andréia, que ela aparece na aula 3. Mas assim como a Andréia, a gente tem várias outras nutricionistas que tiveram conquistas tão importantes depois que elas começaram a encontrar essa nova forma de atendimento. E por que eu gosto, gente, de, né, divulgar essas histórias, de trazer as nutris aqui? A gente recebeu durante todos esses dias várias nutris, a gente ainda vai receber mais 2 amanhã também. Porque que eu gosto de trazer essa perspectiva do que acontece com outras nutris? Porque, poxa, gente, às vezes a gente tá, né? Você tá lá, tipo, nossa, tá difícil, eu tô meio sem perspectiva, ou enfim, né? Tô precisando dar uma mudada da carreira, não tá do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Quando você vê uma outra nutricionista que passou pelo mesmo que você tá passando agora, e você olha e fala, poxa, deu certo pra ela, você se enche de energia. Então, pra mim, essas histórias, esses depoimentos, né, as entrevistas que a gente faz aqui é uma oportunidade de vocês, nutris, se encherem de esperança, se encherem de, poxa, eu consigo fazer também, tá, né? Vamos lá, vamos pegar essa energia aqui e fazer virar para uma coisa boa. Então, espero que vocês se sintam motivadas também para em 2022 impactar muitas crianças. E bora lá para as perguntinhas? Deixa eu abrir aqui o outro celular, que é onde as perguntas estão, porque aqui, aí eu não esqueço de nenhuma, tá bom? Eu vou começar pelas perguntinhas que estavam lá na minha caixinha, tá certo? Dos stories. Mas lembrando, se surgir alguma dúvida aqui de vocês que estão ao vivo, dúvida sobre carreira, dúvida sobre atendimento, dúvida sobre workshop, tá bom? Tudo liberado.